do assunto. Quantos minutos eu tenho? Espera um pouquinho. Tá. Dá Vamos tempo, lá, né? professor. Dá. Bom, veja bem, ó, no programa Na Mira da Verdade, do dia 30/3/2016, ao responder a pergunta de um telespectador acerca de 1 Coríntios 15:23, onde Paulo afirma que Jesus é as primícias dos que dormem, afirmação essa que deixou o telespectador confuso pelo fato da Igreja Adventista sustentar a ressurreição de Moisés com o corpo glorificado, a alegação essa que contradiz a Bíblia Sagrada, uma vez que ela, em lugar algum, diz que Moisés foi ressuscitado por quem quer que seja, o nobre professor Leandro Quadros, que é o apresentador do referido programa, deu uma resposta fazendo a seguinte afirmação. Olha lá. Vou fazer uma análise com o nosso irmão para ele perceber que muitas coisas que o pessoal escreve na internet sobre o assunto, o pessoal escreve as coisas, infelizmente, sem fazer uma análise atenta do texto bíblico. Por quê? Se nós vamos negar a ressurreição de Moisés, porque 1 Coríntios 15:23 fala que Cristo é as primícias, temos que negar mais ressurreições. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, ele foi ressuscitado, bem antes de Cristo. Isso é a afirmação dele. Lázaro, em João capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, se vamos negar a ressurreição de Moisés porque Cristo é as primícias, então nós temos que rasgar das nossas Bíblias 1 Reis 17 e vamos rasgar também João capítulo 11. Então veja, meu irmão, antes de Jesus, ele continua dizendo, antes de Jesus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, de acordo com 1 Reis 17 e Lázaro em João 11. Então isso nos mostra uma coisa, o termo primícias está sendo compreendido de uma maneira errada. Primícias não significa sempre, olha, isso é legal, sempre, o primeiro, em ordem cronológica. Vamos analisar 1 Coríntios 15, 20 e 21. Esses dois versos, que fazem parte do mesmo contexto, nos ajudarão a entender o verso 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O verso 21 vai nos dar uma luz agora. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui está o porquê de Cristo ser chamado as primícias. Ele não é chamado as primícias porque é o primeiro, numa ordem cronológica. Ele é chamado de as primícias dos que ressuscitaram, por ser ele o mais importante, por meio dele que todas as ressurreições são possíveis. Então, Paulo fala de Cristo, que Cristo é as primícias dos que dormem, simplesmente ele está ensinando que Cristo é o ser mais importante dentre os que dormem, porque através da morte e ressurreição de Cristo, todas as outras ressurreições são possíveis. Por isso, meu amigo, assim como o termo primícias não nega a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que foi antes de Cristo, e nem a ressurreição de Lázaro, que também foi antes de Cristo, não nega a ressurreição de Moisés. Essa foi a gravação do professor Leandro Quadros. Agora... O senhor concorda com o senhor gravou isso? Concordo, foi o que eu disse e o que eu até li aqui na Bíblia de Estudo, né? Então, sinceramente, vamos aguardar o raciocínio, porque eu não entendi o porquê de repetir. Vamos lá agora. Ô, pastor, não tem como comparar a ressurreição de pessoas que morreram novamente com a ressurreição de quem não vai morrer mais. Concordo plenamente, é pastor. Isso que estranho. Não, isso eu concordo plenamente. Sabe qual é o detalhe, pastor? É que muitas vezes pensa-se que Cristo é o primeiro numa ordem cronológica, mas a gente quer insinuar que não é na ordem. Eu quero explicar isso. Mas a importância, Posso realmente... explicar isso aí? Por exemplo, claro, pastor, Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Como assim? Por quê? Se Cristo no Getsêmani desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Elias também. Elias também. Então, nós cremos que a ressurreição de Cristo é especial, sim. Não podemos comparar com as outras. Eu só citei no nível cronológico. Então, assim como Cristo, ele é das primícias porque ele morreu, que ele ressuscitou e ele não volta a morrer mais, nós não o igualamos com Moisés por ele ser ressuscitado. Por quê? Porque Moisés poderia morrer ainda. Se Cristo não cumpre o plano na cruz, já era. Com licença. Vai lá. Agora o senhor deixou a deixa que eu precisava. Vamos lá. Ora, se Moisés apareceu com um corpo glorificado no seu entendimento, no modo da transfiguração, significa que ele ressuscitou com um corpo imortal.
Se ele ressuscitou com um corpo imortal glorificado, como é que ele poderia voltar e morrer, uma vez que ele tem a imortalidade? Olha que contradição bíblica. De jeito nenhum, tem que Agora, a cruz de Cristo tem que garantir a tá, imortalidade. mas o que é afirmado é que ele apareceu em glória Com lá no monte. certeza. Então ele apareceu glorificado, Mas com um não é corpo porque ele imortal. aparece, Então, pastor, em glória, que ele não dependa do sacrifício de Cristo para pagar a dívida. Tá, mas isso daí é uma ilação, uma dedução e uma indução. Não, agora veja bem, perfeitamente então deduzível já tem um problema sério. Se ele volta a morrer, então ele já não é corpo imortal, não é corpo glorificado, já é um outro entendimento. Então se ele foi para o céu sem ter o corpo glorificado, então ele estava comendo arroz, feijão, devia ter um bom banheiro para ele lá no céu. Bom, continuando. Apesar dessa exposição, a sua argumentação pode ser classificada como, primeiro, deducionista, é um argumento filosófico de Aristóteles, e também induzista, porque parte de uma dedução, ou seja, o seu argumento é construído a partir de uma dedução, e ao mesmo tempo tenta induzir o telespectador a erro, visto que a Bíblia, nossa única regra de fé, doutrina, prática e fonte de autoridade, não diz em nenhum lugar que Moisés ressuscitou. Veja que as duas ressurreições de Lázaro e a do filho da viúva de Sarepta estão devidamente registradas na Bíblia. 1 Reis, conforme o senhor citou, capítulo 17, e João, capítulo 11. Mas e a de Moisés? Onde está escrito com essa clareza? Em que passagem da Bíblia está registrado esse episódio? Para falar da ressurreição de Lázaro e o filho da viúva de Sarepta, o nosso professor apresentou as passagens bíblicas, mas no tocante a Moisés, porque o Senhor não apresentou nenhuma passagem? Bom, concluímos que o meu amado trabalhou no argumento do silêncio da Bíblia. Só que a argumentação apresenta alguns problemas que eu quero deixar aqui. O primeiro problema: a ressurreição de Jesus está sendo colocada no mesmo pé de igualdade com a ressurreição de Lázaro e com a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que voltaram a morrer. Ele acabou de corrigir isso aqui. Só que cometendo uma outra, Não, desculpe, uma outra heresia pior. Por quê? Neste caso, porque se o senhor é ressuscitado com o corpo glorificado e imortal, o senhor não morre mais. Porque, olha, ele está contrariando o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo de número 9. Olha só, porque a imortalidade, a glorificação do corpo é igual a de Jesus. E Paulo é enfático em dizer o seguinte, olha só o que ele diz, Romanos 6, 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não terá mais domínio sobre ele. Certo, Isso é a pastor. qualidade da ressurreição de Moisés. É igual. Então ele não pode mais morrer. Então se ele volta a morrer, então na verdade ele não era imortal e estava com aí problema. que tá. Eu só instantinho, queria pastor. concluir. A questão é, esse raciocínio do senhor é teologicamente correto na medida em que a ressurreição de todos os salvos depende da ressurreição de Cristo. É claro. O pensamento do pastor Leandro se baseia na hipótese que não poderia ter acontecido de Jesus ter falhado no seu plano de salvação. Então não tinha como Moisés morrer mais, então ele tem que admitir que Moisés ressuscitou com um corpo glorificado e imortal. Ou eu estou enganado? Não, Tá. vamos continuar. Sim, aqui com agora eu a vou situação continuar. depois. Neste caso, não, o professor está afirmando que Jesus voltou a morrer. Se nós entendermos desse jeito. E batendo de frente com a Bíblia que afirma que Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Como assim voltou a morrer? Onde que ele falou Não lembro isso? do que Se afirmado comparar, porque veja bem o que ele disse, é só a gente acompanhar o raciocínio. Jesus não pode ser a primícia dos que dormem, porque antes dele houve casos de ressurreições. E, para ser sincero, aconteceram 7 casos de ressurreições, 3 no Antigo Testamento. O primeiro está registrado em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17, que é o filho da viúva de Sarepta. O segundo caso está em 2 Reis, capítulo 4, que é o filho da Sunamita. O terceiro caso está em 2 Reis, capítulo 13, que é aquele homem que foi lançado da sepultura de Eliseu. O quarto caso aconteceu em Marcos, capítulo de número 5, que é a Talita, que foi ressuscitada, que é a filha de Jairo. O quinto caso é o filho da viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, versículo de número 11. O sexto caso está em João capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Só que todas estas ressurreições, eles voltaram a morrer. Então dizer, Jesus não é primícia porque teve ressurreições antes dele, é comparar a ressurreição de Jesus com a ressurreição desse pessoal. Só que esse pessoal voltaram a morrer. Eles voltaram a morrer. Mas então isso se nós acabamos de esclarecer Sim, aqui mas eu agora. quero deixar isso mais claro, Tá óbvio, ululante e gritante, Eu de tenho que que a chamar o intervalo. ressurreição de Jesus é diferente da ressurreição dessas pessoas, porque ele ressuscitou com um corpo glorificado para nunca